Oi, gente! Estamos de volta. Eu sou a Rônia. Olá, eu sou o Bruno. Esse é o Ciência e Sabor e hoje a gente vai preparar cookies americanos com a participação mais do que especial do nosso chocolate meio amargo. O que você tem a falar a respeito do chocolate? Bom, gente, o chocolate ele já é apreciado há muitos anos, né? Os astecas, os maias, eles consumiam, né, o cacau, eles faziam uma bebida bem amarga e para eles era uma bebida sagrada, né, um presente de Deus. Foi a partir dos europeus que levaram o cacau para a Europa e a partir daí eles pegaram o cacau, misturaram com manteiga, com açúcar e com leite e virou o chocolate que a gente conhece até hoje. Então, a matéria-prima do chocolate, todo mundo sabe, é o cacau realmente um presente de Deus. Sim, é uma maravilha. Muito bom. A nossa massa de cookie, ela é a tradicional com gotas de chocolate. Ou você vai fazer assim, comprar uma barrinha de chocolate e picar, que eu particularmente acho melhor, porque as gotas de chocolate, elas não derretem, elas são forneáveis, então não dá uma sensação legal na hora de comer. Dá, mas não tanto quanto a do chocolate, é claro. Se você quiser fazer a massa do cookie de chocolate, você pode acrescentar cacau em pó. 2 colherinhas de sopa, pouco, tá? 2 colherinhas de sopa para ele ficar escuro. Mas aqui, no caso, é a massa tradicional, mas mais as gotas de chocolate. Vamos para a receita, então? Vou pegar meu recipiente. Eu vou fazer à mão, mas você pode fazer esse primeiro processo aqui na batedeira. O que eu vou fazer? Vou te falar os ingredientes primeiro. 2 xícaras de farinha de trigo. Essa aqui é a comum, branca, mas você pode, quiser fazer um cookie integral, substituir 30% dessa farinha. Em vez de colocar 2 xícaras de farinha branca, você pode colocar meia xícara de farinha integral, 1/4 de xícara de aveia e o restante 1 xícara de farinha branca, tá? Se não tiver farinha normal vai funcionar. Meia xícara de açúcar cristal, meia xícara de açúcar mascavo, 1 colher de café de fermento, esse é o químico, tá? 1 pitadinha de sal, uma pontinha mesmo dessa colher de café de sal, um ovo, 140 gramas de manteiga sem sal. Se na sua casa já tiver manteiga de leite e ela for salgada, pode usar, aí você tira o sal da receita. Como é que eu sei que são 140 gramas? Eu comprei um tabletinho de 200 gramas, eu pesei com balança. Você não tendo balança, só para ter uma ideia. Eu coloquei o tabletinho quase todo, sobrou isso aqui, tá? Então você vai colocar um tabletinho quase inteiro e deixar essa pontinha, tá bom? E aí você faz o cálculo mental também, de acordo com o tamanho da embalagem de manteiga que você tem. Deixa eu limpar a mão aqui. Qual é o processo? Eu vou... chocolate, né, que vai ter. as gotinhas que eu vou colocar por último. Eu vou bater a mão, tá? Ou uma batedeira. Vamos fazer a mão aqui, porque quem não tiver batedeira já fica mais confortável vendo essa explicação aqui. Eu vou bater o açúcar e a manteiga. Lembrando, gente, que não tem como não tem como eu fazer um cookie de verdade sem açúcar mascavo e sem a manteiga, tá? Nesse caso aqui não dá pra misturar, substituir a margarina pela manteiga, não vai ficar legal. Então, manteiga de verdade, manteiga de leite. E aí você vai misturar o açúcar e a manteiga. Vai virar uma pastinha. Se você fizer na
na batedeira, você pode fazer com a manteiga refrigerada, né? Ela vai ficar mais durinha. A mão é legal porque vai demorar muito, então você deixa ela em ponto de pasta, deixa ela um pouquinho fora da geladeira, para ela amolecer um pouquinho, tá? Ó, virou uma pastinha. Agora eu vou acrescentar o ovo. A colher de novo. A colher é minha amiga, Bruno. Pode ser a colher. Ah, tá, a colher tá aqui. Por que eu tô pedindo? A colher tá aqui. Louca. Nem um pouco. Agora a gente vai agregar o ovo a essa mistura. Eu vou bater com esse fouet. Se não tiver, vai na colher mesmo, tá? Você coloca a farinha por último? A farinha depois desse processo aqui, tá? Primeiro, manteiga e açúcar. Vou agregando o ovo aos poucos. Essa receita vai no ovo. Se sua família for quiser fazer mais, vai dobrar a receita, triplicar e a quantidade de ovos que aumentar. Aí você coloca um por um. Aí quando o ovo agregar, você coloca o ovo. Prontinho. Aqui é uma pasta. Agora eu vou misturar farinha de trigo. E depois outros ingredientes secos, tá bem? Coloca lá atrás pra mim. Farinha de trigo. As 2 xícaras. O fermento. E o sal bem pouquinho, tá? Lembrando, eu usei a minha manteiga. Eu não tenho manteiga sem sal em casa. Pode usar com sal, mas aí você tira esse sal aqui da receita, tá? Agora eu vou misturar de novo. Meu biscoito já vai estar quase pronto. Se você quiser refrigerar o chocolate já picado, agora é na mão, viu? E aí você vai diminuir a chance dele derreter enquanto você manipula. Ele vai derreter só no forno. A massa do cookie, ela fica bem cremosa, tá? Ela é uma massa que não dá pra modelar a mão, ela sempre vai ficar grudando. E aí a gente tem um truque para modelar esse biscoito. Misturei aqui na mão para ser o processo mais rápido, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou lavar minhas mãos, logicamente, e vou misturar o chocolate. Enquanto eu lavo as mãos, o Bruno pode acrescentar o chocolate. Aqui dentro? Isso. Vamos lá. Quer que misture? Pode ir misturando aí. Com a colher, pode ser? Isso, com a colher. Eu não vou ter o ponto de enrolar a mão, porque a gente modela ele de outra maneira. Beleza. A última parte é eu colocar o chocolate. Aqui na minha terra, as barrinhas de chocolate diminuíram de tamanho, elas estão com 90 gramas. A receita pede 100, mas não tem problema não, esses 10 gramas a menos. No lugar do chocolate, se você não tiver ou não quiser, você pode colocar oleaginosas, nozes, você pode botar aveia, aquele flocos mais grossos também, uvas passas. Isso daí fica a seu critério, mas com chocolate incomparável. Eu tenho 2 maneiras de modelar. Uma coisa importante, eu fiz a massa do meu cookie. Você pode deixar essa massa descansando na geladeira por até 24 horas. E é o ideal, tá bem? Você pega, misturou, cobre com papel filme e deixa descansando de 6 a 24 horas. Aí depende da sua pressa.
Depois que eu deixo a massa descansando entre 6 e 24 horas, eu posso usar um pegador de sorvete se você quiser para modelar, porque aquele formato tradicional do cookie é feito assim, você pega e coloca na bandeja. Aqui a gente não vai fazer modelado com o pegador de sorvete, porque quase ninguém tem isso em casa. O que a gente vai fazer? Eu peguei um saco de plástico, pode ser daquele que a gente pega no sacolão para colocar as verduras e legumes, né? E a gente vai enrolar essa massa. Nessa técnica aqui, você pode deixar uma hora mais ou menos na geladeira, no seu freezer, até ele ficar numa consistência de corte, que é outra forma de modelar que eu vou passar para vocês, tá? Então eu tenho aqui a minha massa de cookie e vou agora dar uma enroladinha nela, tipo um tronco. Passo a primeira vez, né? E depois eu enrolo. Parece um rocambole. Isso, tipo um rocambolezinho mesmo. E aí você modela do tamanho que você vai querer os seus biscoitinhos. Lembrando que essa técnica aqui de modelagem, você vai cortar ele congelado. Então, modela ele agora, do jeito que você quer, porque depois a gente só vai cortar. Fiz aqui minha minhoquinha, meu rocambole. Vou deixar na geladeira. Deixa eu enrolar aqui para ele ficar mais redondinho, né? E vou deixar na geladeira até ele ficar durinho. Não petrificado, tá? Eu disse no freezer porque eu quero perder menos tempo com isso, mas pode ser na geladeira, ele também fica uma consistência boa para corte. Vou deixar alguns minutos no freezer e aí quando ele tiver na consistência correta a gente volta para explicar para vocês o restante do processo. Deixei a minha massa de cookie meia hora na geladeira, vou tirar aqui do meu congelador. Lembrando, fica atento para ela não ficar muito dura. Aqui eu tô apertando, ela tá cedendo um pouco. Então tá ok, porque se ela ficar muito petrificada, você vai ter dificuldade na hora de cortar. Tirei aqui a minha minhoquinha de cookies e vou modelar. Como? Eu vou pegar minha faca e vou cortar uma espessura mais ou menos de quase 1 centímetro, todos, e depois eu vou colocar no refratário. A gente já vai para essa parte. Enquanto eu corto aqui, o professor Bruno vai falando outras curiosidades do chocolate. Bom, gente, como é que eles fazem chocolate? Primeiro a gente tem a colheita dos grãos de cacau, né? Que eles colhem, os grãos de cacau maduro. Aí esses grãos vão passar por um processo de fermentação, que a gente até aprendeu, né, na nossa primeira aula do pão. Depois eles são secos, esses grãos, e depois eles são moídos. E após a moagem, né, dos grãos, eles torram. E depois disso a gente obtém o que a gente fala de licor de cacau ou a pasta de cacau. Aí eles acrescentam açúcar. Se for chocolate ao leite, eles acrescentam leite em pó. Eles acrescentam manteiga de cacau, o emulsificante, que pode ser a lecitina de soja. Qual a função dela? É evitar que a massa fique viscosa, diminuir a viscosidade da massa, né? E eles também podem colocar um aromatizante, se quiser, mas só com esses ingredientes já é suficiente. Por falar em aromatizante, aqui na massa do brownie do cookie, você pode colocar um pouquinho de essência de baunilha, dá um sabor especial também. Aqui a gente não colocou, mas é válido, pode colocar. Eu vou pegar aqui a minha bandeja e vou colocar já os cookies. Vamos acendendo o forno. Pode ir acender o forno aí. Vamos deixar ele pré-aquecendo, que é importante. O cookie ele fica pronto muito rápido.
Porém, é bom colocar no forno já pré-aquecido, para de fato a gente papel manteiga, né? Isso, a gente tem que colocar papel manteiga, é importante. Tem que ter papel manteiga, tá? Pra gente assar o coco. Eles não grudaram. Isso. Se não tiver, você unta com manteiga e margarina, mas o ideal é papel manteiga. Vamos colocar mais um pouquinho aqui disso. Agora nós vamos... É importante você dar uma distância considerável entre um cookie e outro, porque eles se espalham na bandeja. Eles se espalham e se você deixar muito perto um do outro, eles vão grudar. Vai virar uma maçaroca, vai virar um bolo, tá? Então, deixa um espaço mínimo. Então, essa técnica aqui para você colocar seu cookie para assar mais rápido, tá? A outra você deixar descansando por algumas horas e fazer as bolinhas com um pegador de sorvete, que você pode tentar modelar com 2 colheres, não tem problema. Se você for comer em casa, não dá problema. Aí eu tenho aqui as rodelinhas e vou dar uma distância legal de um pro outro, porque eles vão esquentar e vão baixar um pouquinho mais, tá bom? Esses aqui da ponta estão menores. Procura fazer a minhoquinha, isso aqui já vi que eu não vou deixar aqui. Regular, tá? Aqui, ó, no meio tá um pouquinho maior, mas aí a gente pode... Vocês podem fazer ela no meio, nas pontas, um tamanho parecido, tá? Então as maiores você dá mais distância para a gente não correr o risco de perder nossos biscoitinhos. Esse aqui vai descer, não vai ficar tão parecido com o que tá agora. Agora é só... Já tô ansiosa, quero comer. Eu também adoro cookie. Adoro. Ó, sobraram alguns aqui. Eu não vou arriscar, tá, gente? Eu vou assar em outra oportunidade. Posso deixar congelado ou colocar numa forminha menor. Se o seu forno estiver aquecido, pré-aquecido a 180 graus, isso aqui vai ficar pronto em 10 minutos. Mas é o que eu sempre falo, dá uma olhadinha. Se o fundo estiver douradinho, você já pode tirar. Não deixa dourar muito, senão vai ficar muito duro depois. O que eu quero é um biscoito que é crocante por fora, mas por dentro ele fica macio. Então a gente não pode deixar ele assar muito, senão ele vai ficar mais crocante por dentro também. Fica gostoso, mas aí perde uma das características dele, tá bem? Então vai pro forno, 10 minutinhos a gente volta quando ele estiver pronto. 10 minutinhos no forno, tá, gente? Fiquem atentos, porque para queimar, ó, daqui pra ali. Eu já tirei alguns menores antes, porque eles já estavam bem douradinhos. Esses ainda estão meio quentes. O que vocês têm que fazer? Deixar eles esfriarem de boa, tá? Nem adianta tentar consumir agora, porque eles vão quebrar na sua mão, esfarelar. Deixa eles perderem um pouco de temperatura. E aí depois, ó, só alegria. E é isso, ó. Vou pegar um que tá ali embaixo aqui, mais friozinho. Esse aqui tá frio. Faça as honras, amigo. Ver como é que tá aí. Tá bom? E é assim, gente. Essa receita já tá um pouco reduzida em açúcar, tá? Porque eu particularmente não gosto de biscoito, de nada muito adocicado, mas você pode reduzir ainda mais, tá? Pode colocar menos açúcar no chocolate, meio amargo, já dá uma quebrada no doce. E aí você vai adaptando de acordo com o paladar aí, o seu e das pessoas que você gosta. O biscoitinho cortado do jeito que eu fiz, dá esse aspecto aqui, tá bem? O que faz a bolinha, na bolinha de sorvete, ele fica um pouquinho diferente, até mais bonitinho eu acho, mas não tem problema, qualquer cookie tá aqui no padrão e gostoso, tá bom?
Bruno tem mais uma curiosidade a respeito do chocolate enquanto eu termino de tirar. Então, gente, os chocolates, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de gordura que você utiliza. Por exemplo, os chocolates nobres, né, eles são feitos com um percentual alto de manteiga de cacau. Aí eles são chamados de chocolates nobres. Tem os hidrogenados, porque eles substituem, né, a manteiga de cacau pelo óleo vegetal hidrogenado, por isso que eles são chamados de chocolates hidrogenados. E também tem aqueles chocolates fracionados, que eles não usam nem manteiga de cacau e nem óleo vegetal, eles usam gordura vegetal de palma. Então tem esses 3 tipos de chocolates. A gente também tem a classificação em chocolate em pó, que é aqueles que eles usam a amêndoa do cacau em pó moída, né? Mas não tem manteiga de cacau. Tem o chocolate amargo, que eles usam os grãos de cacau torrado, mas sem leite, beleza? E eles podem ser 3 tipos. O extra amargo, que o teor de cacau, né, é entre 75% e 85%. Tem o chocolate amargo, que é o teor de 50% a 75% de cacau. E o chocolate meio amargo que a gente utilizou na receita, que o teor varia entre 35% e 50% de cacau. Isso que a gente usou é de 40%. Isso. Lembrando que quanto maior o teor de cacau, mais saudável o chocolate é. Isso. Né? Então, pra mim, confortável, 70% pra mim é legal. Passou disso eu já acho meio amargo, mas depende do paladar. Então, se você comprar uma barra de chocolate 100% cacau, ela vai ser só amarga, porque ela não vai ter açúcar, não vai ter leite. Não vai ter nada. Aí tem o chocolate ao leite, e eles colocam leite em pó ou leite condensado, né? Eles colocam. Então é bem doce. E o chocolate branco, que na verdade não vai cacau, mas só a manteiga do cacau, leite, açúcar e outras coisas que vocês quiserem colocar. E ele é mais cremoso, né? O chocolate branco. E igual ela falou, o chocolate amargo ele é mais. Ele traz mais benefícios para a nossa saúde, porque ele tem algumas propriedades, por exemplo, de antioxidante, né, que melhora, né, a questão do envelhecimento, né, de combate aos radicais livres que provocam o envelhecimento, né, na gente. E é bom evitar. E é bom evitar. O chocolate também ele tem algumas substâncias anti-inflamatórias. Ele é bom porque ele melhora o fluxo arterial da gente, é bom para o nosso coração, para o nosso cérebro. E também, quando a gente come chocolate, ele aumenta a produção de substâncias no nosso corpo. Por exemplo, a serotonina. Por isso que as pessoas comem chocolate, elas ficam com bom humor, né? Elas ficam mais felicidade. Mais felizes. Traz por causa da serotonina que aumenta o nosso corpo. Então, tá dada a dica. Cookies com gotas de chocolate. Aqui não foram gotas, foram pedacinhos, mas dá mesmo. Tenta usar o chocolate meio amargo para agregar nutricionalmente também. E aquele gostinho do chocolate não tem comparação, né? Mas fica a seu critério. Você pode fazer as adaptações que eu falei antes. Espero que tenham gostado. A gente volta com outras receitas nos próximos capítulos. Tchau, gente. Até mais.